Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre válvula direcional. Nesse caso, válvula direcional acionada manualmente, né? Ou como algumas pessoas também chamam, acionada mecanicamente. E essa aula, o conceito dela vale tanto para hidráulica como para pneumática, né? Já visto que a lógica funcional é a mesma, né? O que muda aí é o fluido, né? O fluxo que se tem de passagem da válvula. Bom, as válvulas acionadas manualmente ou mecanicamente, né, vamos assim chamar, elas têm um princípio interessante que é o uso direto por meio de ou de alguma pessoa, né? Ou seja, você vai ter que ter um acionamento direto nela, como aqui o caso que tem essa alavanca aqui indicando esse tipo de acionamento. Agora, você pergunta, poxa, e o que é essa válvula direcional? O conceito é simples, você vai ter a passagem de um fluido, e esse fluido ele vai poder seguir para diferentes caminhos, né? Então, vou colocar aqui dois caminhos, né? Então ele vai poder seguir para diferentes caminhos e você vai poder selecionar qual esse caminho que essa válvula direcional vai permitir para que o fluido venha ocorrer, ou permitir a passagem do fluido, inclusive o bloqueio também, né? Ou seja, você pode deixar bloqueado e pode também permitir a passagem. Isso aí vai estar muito ligado a um assunto que a gente vai ver bastante, que é referente a simbologia, né? Cada uma dessas válvulas possui uma simbologia específica, consequentemente uma lógica funcional diferente. Mas a questão do princípio ativo dela, de funcionamento desse caso aqui, ele leva em consideração esse acionamento manual. Exemplo, se a gente for observar uma torneira de uma residência, a gente tem uma válvula, né, uma válvula de bloqueio, né? Então, quando a pessoa vem e aciona o registro da torneira, vai estar permitindo a passagem do fluido, fazendo com que ele tenha lá o seu direcionamento final necessário, né? Ou que ele tenha sido projetado para aquilo ali, né? Então, a torneira ele serve como exemplo para isso, né? Está bloqueando o fluido, se você estiver liberando o registro dele, vai estar permitindo a passagem desse fluido, né? Então, existem vários tipos de acionamentos para as válvulas direcionais, né? Então, estou falando desse primeiro aqui, que ele é esse acionamento mecânico, né? Esse acionamento manual. Para ilustrar, mostrar aqui uma simulação, né? Onde a gente aqui pode observar um circuito. Esse aqui é um circuito pneumático, né? Esse circuito pneumático ele tem alguns detalhes, que é justamente os campos de acionamento de 3 cilindros, né? Ou seja, 3 atuadores. Então a gente tem 3 atuadores nesse sistema aqui. E aí o que acontece? Nesses sistemas, quando eles vêm ser atuados, eles podem ser atuados de diferentes formas, né? Vamos marcar aqui como 1, 2 e aqui 3. A gente vai focar nesse caso no 3, né? O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui a indicação da válvula direcional que comanda esse cilindro 3. Essa válvula direcional, vocês observaram, ela é diferente da 1 e da 2, pelo simples aspecto dessa simbologia aqui ao lado. Ou seja, essa válvula que está comandando o cilindro 3 é uma válvula que ela é acionada por solenoide ou manualmente, né, mecanicamente, né? Então, nesse caso aqui, para que eu venha ter o acionamento do cilindro, é necessário que eu tenha ou o acionamento por solenoide ou manual. Nesse caso, eu não deixei nenhum vínculo com o solenoide, apenas o manual. Então, se eu quiser acionar ela, eu tenho que ir direto nela. Se você observar esses outros dois aqui, eles já estão atuando aí automaticamente, né? Vamos assim chamar. E aqui nesse caso eu preciso ter o acionamento manual. Veja que quando eu pressionar aqui, o cilindro avançou, né? Então o que é que foi que ocorreu aqui com essa válvula direcional, né? Ela estava em um primeiro momento com essa câmara aqui ativada, né? Ou seja, não estava permitindo a passagem do fluido, nesse caso do ar comprimido, e quando eu acionei manualmente ela permitiu a passagem do fluido, fazendo com que o cilindro avançasse, né? Ou seja, a pressão pneumática chegou na câmara traseira do cilindro, entrou em contato com o êmbolo e fez com que ele avançasse. Eu vou desacionar ele aqui para mostrar como estava inicialmente. Vê que a pressão está chegando aqui nesse ponto, mas ela não está passando, né? Então a pressão está chegando aqui nesse ponto aqui, ele está bloqueando. Quando eu aciono ela,
manualmente, ela muda o seu carretel, né, para o tipo passagem e libera a passagem para o cilindro, né. Vou apertar aqui novamente e veja aí que ele acionou e o cilindro avançou, né. Então, e também voltando ao contrário, né, ou seja, desacionando, como as duas são retorno por mola, ou seja, deixa de ter uma força externa, ele acaba voltando à posição inicial. Já esses outros casos aqui não, que é o que a gente vai ver mais para frente, né? Então a válvula direcional ela tem esse detalhe que é justamente ter um acionamento específico de acordo com a lógica de funcionamento, né? No caso dessas válvulas acionadas mecanicamente, né, você vai precisar da força humana, a força do operador, para que ele venha acionar. São muito usadas elas em sistemas mais simples, sim, né? Mas em sistemas que precisam de um controle maior, né, elas passam a ser mais instrumentadas e trabalham com outros sistemas, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre válvula acionada por solenoide. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.